Hoje eu vou estar dando continuidade à introdução ao SPICE, com mais enfoque em declaração de subcircuitos dentro de um circuito, como usar o que aprendemos na última aula, como parâmetros, as fontes, como declarar uma fonte PWL e como fazer uma análise transiente e como declarar estados iniciais para nodos, certo? Primeiramente, vamos ver o circuito que a gente vai estar trabalhando, que é uma memória SRAM com um circuito de pre-charge, com um circuito a bit cell, um circuito de write driver simples e uma word line de acesso. O circuito não precisa entender para compreender a aula, mas vamos dar continuidade. Aqui eu já tenho um netlist com todo o nosso circuito, ele está semi-pronto. E aqui está a nossa pasta com todos os nossos requisitos. Nós precisamos do arquivo 45 nanômetros _lp. O que é isso? Vamos ler. É um NMOS e um PMOS, certo? Isso daqui é da Nangate, foi baixado na internet, ele é open source. Então a gente pode editar o que quiser dentro dele, mas ele está pronto. Então, para a gente utilizar dentro do nosso circuito, nós temos que escrever .include e escrever o nome do nosso arquivo, 45 nanômetros _lp.pm, certo? Isso vai fazer com que a gente inclua no nosso circuito esse arquivo, certo? Para declarar esse circuito que a gente inseriu dentro do nosso circuito, esse subcircuito, no caso o transistor, dentro do nosso circuito, normalmente se usa X, mas nesse caso a gente vai usar M, que é a primeira letra, como tinha dito no vídeo passado, e o nome de qual dos elementos que a gente quer, porque a gente vai ter dois dentro, então a gente escreve o NMOS e declara como ele tem dito dentro. Eu vou mostrar um circuito um pouco mais simples para se entender. O inversor que a gente tem, ele está declarado aqui, ó, subcircuito, inversor é o nome dele, com nodo A, o nodo ZN, o nodo VDD e o nodo VDS, certo? Dentro desse subcircuito a gente tem dois transistores, que é o inversor, que eles vão estar fazendo a ligação normal de um inversor e eles vão ter 4 nodos externos. Esses 4 nodos externos são os que a gente declara no nosso subcircuito aqui. E quando a gente for chamar dentro do nosso circuito, a gente vai declarar X, que vai ser todo o subcircuito criado por ti, vai ser X, porque ele é como se fosse a incógnita do SPICE. Algum nome próximo para que não se repita, eu aqui escrevi x0. QB vai ser o nosso, vou colocar do lado, o Q vai ser o nosso A, o QB vai ser o ZN, então a nossa entrada vai ser Q, a saída ZN, VDD e GND vai ser o VDD e o VSS, que o VDD é um nodo ao qual eu já criei, certo? Numa fonte VDD de 1 volt. E o GND é o que eu utilizo em todos os circuitos. Então, ele já é o meu ground. Ok? Então, eu vou transformar agora este circuito aqui em um subcircuito. Eu vou criar uma nova pasta que vai ser bitcell, o nome, .spi. SPI é o nome do arquivo que são subcircuitos, certo? Então, eu vou abrir ele. E é simples. Eu vou copiar o que eu tenho aqui, colar aqui. Esse vai ser o meu subcircuito. Como eu já tinha dito antes, a primeira linha vai ser o título, certo? E aqui eu vou escrever como tinha no meu inversor. Subcircuito, como está escrito aqui, ponto subcircuito e ponto,
.ends, certo? Agora eu vou escrever o nome da minha célula, eu vou escrever 6T bitcell, ok? Ou só bitcell, ou só cell, melhor. E eu vou ter que agora escrever todos os meus nodos de entradas e saída, certo? Quais são os meus nodos de entrada? Eu tenho VDD e GND, então VDD e GND. Eu particularmente gosto de deixar os dois no final. Eu vou ter de entrada também o meu BL, o meu BLB, o meu WL, e aí tu me pergunta, o Q e o QB também tem que estar nas minhas saídas. Só que se a gente voltar para a nossa imagem, a gente vai ver que o BLB está na saída, ou o BL está numa saída, o BLB está em outra saída e o WL está em outra saída, certo? O QB e o Q são esses dois nodos internos. Nodos internos a gente não declara, somente os de saída. Então esses nodos vão ficar aqui e a gente vai declarar só os de saída, que vai ser BL, BLB, WL, VDD e GND, certo? Então, ele vai ficar assim. E a gente tem a bitcell.spi. Agora a gente volta para o nosso circuito principal. E include bitcell.spi. Agora a gente pode apagar tudo isso aqui e escrever x0, certo? Que vai ser a nossa bitcell. E a gente já escreve o cell no final. E a gente vai escrever BL, BLB, WL, VDD e GND. Nesse caso, os meus nomes dos meus nodos no meu circuito, eu coloquei igual aos do meu subcircuito. Mas se eu colocar aqui A, B, C e D, tudo bem, eu só tenho que fazer jus ao que eu escrevi dentro do meu subcircuito. Aqui eu já estava usando VDD, BL, WL, eu vou continuar usando, fica mais fácil o entendimento, mas isso independe. Certo? Em teoria, essa nossa célula já está funcionando, mas eu ainda não posso simular porque ainda faltam coisas. Eu ainda tenho que declarar aqui, aqui dentro o meu inversor, porque eu estou usando um inversor, certo? Então, eu posso chamar um subcircuito dentro de um subcircuito, como eu vou fazer aqui. Eu vou chamar um subcircuito dentro do meu subcircuito. E agora eu não preciso mais chamar esse subcircuito dentro do meu circuito maior, porque ele já está sendo chamado. Entendido? Ok? Ok. E aqui eu ainda preciso chamar o meu pass transistor, que eu estou usando, e state. Ok? Certo. Aqui, agora vamos ver essa fonte. Na minha fonte WL, para eu acessar uma SRAM, eu preciso ter um pulso, certo? Então, eu tenho um pulso em um certo momento do tempo para que ele libere o acesso até as bitlines. Ok? Não precisa entender isso. Preciso mostrar como se declara uma fonte PWL para fazer um pulso. Eu apago o valor e eu escrevo PWL, certo? Eu escrevo um estado inicial, que vai ser o tempo 0. Eu quero que ela tenha 0 volts. Então, como já pode se ver, vai escrever PWL, certo? Tempo, tensão. Tempo, tensão, certo? Segundos e volts. Sempre vai seguir nessa ordem. Então, 0, 0. Aí agora eu quero que no meu TPWL, que é o meu tempo de WL que eu já tinha declarado aqui, que é 1 nanômetro,
um nanosegundo, quer dizer, ele vai ser 0, e como eu quero um pulso, eu vou fazer com que um pico depois eu já tenha 1 volt. Então eu faço esse esquema para que ele esteja em 0, em 1 nanosegundo eu esteja em 0, e em 1 nanosegundo, em um pico, eu já esteja em 1, para que ele tenha um degrau rápido o suficiente como eu quero, certo? Eu quero que esse meu degrau fique por meio nanosegundo. Então eu vou escrever mais um pico, mais 0,5 nano, fecho parênteses, fecho aspas, 1, certo? Eu posso apagar esse 1 nano aqui, para que eu faça o mesmo degrau que eu fiz antes, que em um pico a mais, eu bote ele em 0. E assim eu tenho um degrau de 1 nano até 1,5 nano no valor de 1 volt, usando o PWL. Posso ver que eu uso também no Enable aqui, uso nesse outro Enable, e é assim que eu declaro uma fonte PWL, certo? Ok, continuando, eu vou ter que agora declarar duas capacitâncias para as minhas bitlines. Eu vou ter que declarar qual é o tipo de análise que eu quero fazer, no caso vai ser uma análise transiente, e quais os valores iniciais do meu Q, do meu Q e QB, que são os nodos internos do meu subcircuito, e do meu BL e BL1, para que eu tenha estados iniciais. Eu quero que nesse caso aqui é uma memória, eu quero que meu Q e meu QB estejam armazenando um certo dado e quero que escreva um certo dado em cima dele, certo? Primeiro com as capacitâncias. Como eu tinha dito antes, tudo tem uma letra inicial desses subcircuitos básicos. Da capacitância é C. Então eu vou botar C e o nome da minha capacitância é BL, vamos dizer. Ela vai estar ligada no nodo BL e no GND, e ela vai ter um valor de cap. Esse valor de cap eu já declarei aqui antes, que é 15 femtofarads, certo? Eu vou criar uma outra para BLB, e é assim que eu declaro uma capacitância, ok? Agora eu quero que eu tenha uma análise transiente, que eu declaro com tran, certo? De transiente. Eu quero que ela faça uma análise do meu circuito a cada 100 pico, ok? E que essa simulação dure 5 nanosegundos, ok? É assim que eu declaro a minha análise. E os meus estados iniciais, eu vou botar IC, de Initial Condition, certo? E eu vou colocar V em BL, certo? Então a tensão em BL inicial vai ser igual a 0. O meu V em BLB vai ser igual a 1, certo? Agora, o meu Q, ele é um nodo interno de cell, certo? Ele não é mais um nodo externo, como o BL e o BLB. Ele só está dentro da minha bitcell. Então, para eu dar um estado inicial para um nodo interno, eu preciso declarar o V, e eu escrevo o nome da minha instância, que no caso é x0, certo? Ponto, o nome do meu nodo que eu quero dentro daquela minha instância. A minha instância x0 é uma célula, certo? Ou uma célula, um cell que eu escrevi, que dentro dessa célula tem um nodo Q. Então eu boto x0.q, que vai ser igual a 0. A mesma coisa para o Q barrado, o QB, e ele vai ser o inverso, então 1. E assim ficou o meu circuito. Espero que eu gostado. Na próxima aula vamos simular. Continuando com a simulação, eu vi que eu tirei o arquivo do pass transistor, porque eu não estou mais usando ele nessa célula, mas questão erro meu. Eu apaguei o include do pass transistor e eu vou simular agora. Eu vou
abrir um terminal, no module Load Spectre, que é o simulador que eu estou utilizando. Spectre cell.sss, que é o nome do arquivo que eu estou usando, certo? Ok. Aqui, Spectre completes with 0 errors, 2 notice and 4 warnings. Ok, vamos ler o que nós temos. Nós conseguimos ver, eu tenho 4 initial conditions, eu tenho 16 coisas, tensões que eu salvei. Notice, no output were found. Quer dizer que eu não botei nenhum ponto measure, vamos ignorar. Eu quero ver warnings. Warnings. A primitive with name animal already exists will override. Isso provavelmente o que é? Eu declarei os meus transistores dentro de um subcircuito e no meu circuito, ou em 2 subcircuitos diferentes, o que é errado. Então é só apagar. Então são 4 warnings que é só eu apagar um include desse meu 45 nanômetros aqui. E foi isso. Isso são tudo. Rodou com tudo certo. Próxima aula vamos analisar as waveforms. Espero que eu gostar.